Nosso estudo da semana vai nos trazer lições espirituais importantíssimas com a história das pragas sobre o Egito. Vamos fazer uma análise dessas 10 pragas e o que você e eu vamos aprender aqui? Que Deus, na verdade, não estava lutando contra os egípcios. Deus estava lutando contra as divindades egípcias. Em cada uma das pragas, Deus estava ferindo, de certa forma, certas divindades egípcias, para mostrar aos egípcios que existe apenas um Deus verdadeiro e para mostrar aos israelitas que este Deus verdadeiro estava atuando em favor deles. Então a lição dessa semana é muito importante. Ela vai trazer insights muito interessantes sobre, inclusive, as pragas finais que serão derramadas de acordo com o livro do Apocalipse. Antes eu quero convidar você a se inscrever aqui no canal, isso é muito importante porque assim eu posso notificar você sobre novos vídeos. Peço que você também compartilhe esse vídeo com outras pessoas, que você curta, isso é muito importante porque assim você me ajuda a fazer o vídeo ir mais longe. Vamos lá. Em primeiro lugar, em Êxodo 9:35, Deus demonstra-nos aqui que o problema não estava em Deus, obviamente o problema estava em Faraó e nos egípcios que também faziam uso da escravidão para oprimir o povo de Deus. Depois que chega o momento em que Deus envia as pragas, envia advertências, juízos, avisos de que algo pior estava para acontecer, olha o que diz Êxodo 9:35. E assim Faraó, de coração endurecido, não deixou ir os filhos de Israel como o Senhor tinha dito a Moisés. Infelizmente, Faraó se negou a deixar o povo de Deus marchar em direção ao deserto e sair em liberdade para adorar a Deus em liberdade. Faraó, obviamente, estava contando com a mão de obra muito barata. Ele oprimia, escravizava as pessoas, não precisava pagar devidamente, diríamos assim, o salário delas, então ele se negou de qualquer jeito a atender ao pedido de Deus, apesar de todas as manifestações sobrenaturais. Vamos analisar cada uma dessas manifestações sobrenaturais e vermos quais divindades egípcias Deus estava ferindo. Aqui na parte de domingo, a lição pede para lermos Êxodo 7, 8 a 15 e pergunta-nos que lições podemos aprender deste primeiro enfrentamento entre o Deus dos hebreus e os deuses egípcios, né? Quando você lê esse trecho, o que você aprende? Que Deus é soberano, não os deuses egípcios. Deus estava lutando não contra os egípcios e nem contra o Egito em si, mas contra os deuses egípcios. Os egípcios adoravam cerca de 1.500 divindades. E aí você pergunta por que Deus estava lutando contra os deuses egípcios se os deuses na verdade não existem e existe apenas um Deus verdadeiro? Você tem que lembrar aqui de uma coisa importantíssima. De acordo com a Bíblia, quando alguém adora uma divindade pagã, esta pessoa está adorando demônios. Então, ao mesmo tempo em que Deus estava mostrando aos egípcios que as divindades eram falsas, Deus estava mandando um recado, uma advertência para os próprios demônios que estavam por trás dessas divindades. Vou ler aqui alguns textos para você. Se você for um professor ou uma professora da lição da escola sabatina, sugiro esses textos aqui que eu vou apresentar agora, que você implemente a lição, complemente a lição com esses textos. O primeiro, Deuteronômio 32:17. Então você vê que Deus está aqui mandando um recado forte para os poderes das trevas que estavam por trás dessas divindades. Sacrifícios ofereceram aos demônios, não a Deus. Há deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, dos quais não se estremeceram seus pais. Então Moisés relaciona os sacrifícios às divindades pagãs a sacrifícios de demônios. Então aqui que estava o detalhe. Deus estava travando uma luta contra as forças das trevas. Outro texto, Salmo 106, versículo 37. Outro verso que eu anotei aqui para repartir com você. Diz assim: pois imolaram seus filhos e suas filhas aos demônios.
Então você percebe? Cultos às divindades pagãs, sacrifícios humanos, tudo isso equivale a adorar aos demônios. E em 1 Coríntios 10, 20, aí vamos agora para um texto do Novo Testamento, que você também pode usar no seu estudo e na sua lição, diz assim: antes digo que as coisas que eles sacrificam é aos demônios que as sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Então você percebe? Deus estava aqui atuando contra os demônios que estavam por trás dessas divindades. E quando você vê as 3 primeiras pragas, você vê exatamente uma manifestação demoníaca sobrenatural aqui. Por exemplo, na praga em que Deus transforma as águas em sangue, em Êxodo 7:22 é dito que os magos do Egito imitaram esta praga. Olha que interessante. Já no capítulo 8, verso 7, falando das rãs, os magos do Egito fizeram com que esses animais também surgissem. Não que eles criaram vida, mas eles vieram dos seus locais de habitação para entre o povo. E 8:18, na praga de piolhos, é dito ali também, magos egípcios imitaram. Só que no verso 19 eles reconhecem que a praga enviada por Deus era muito maior do que aqueles imitaram, e eles reconhecem que tinha o dedo de Deus ali. Tinha algo de um Deus muito poderoso envolvido. Então o próprio fato de os magos e feiticeiros imitarem as 3 primeiras pragas demonstra de uma forma clara que demônios estavam por trás e que Deus estava travando um conflito contra as forças do mal aqui, pela soberania do coração das pessoas. Deus queria mostrar aos egípcios e israelitas que ele é o único Deus verdadeiro. Aqui nós vemos também em Êxodo 12, verso 12, que Deus disse o seguinte, que essa sentença realmente era contra as divindades. E Deus estava também aqui mandando, obviamente, uma mensagem para os demônios, né? Então aqui em Êxodo 12, 12, eu vou ler aqui para você. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Então, ao anunciar a 10ª praga, Deus estava anunciando que os seus juízos eram sobre os deuses egípcios. Quando Deus converte aquela vara em serpente diante de Faraó, por meio de Moisés, tinha uma deusa chamada Uadjet, que era personificada como uma cobra e representava o poder soberano sobre o Baixo Egito. E ela aparecia na coroa de Faraó. Então Deus estava mandando aqui uma mensagem para essa divindade. E aí quando a vara de Arão se converteu na serpente e devorou as outras na presença do rei, ficou demonstrado que o Deus de Israel era o soberano e que ele tinha muito mais poder do que os magos e feiticeiros do Egito. A lição também nos mostra que outro Deus que estava envolvido aqui era o Deus serpente, Nerebkau. Significa aquele que domina os espíritos, né? Segundo a mitologia, essa divindade era muito poderosa e ela havia devorado 7 cobras. Então, quando Deus faz esse milagre através do cajado ali, da vara de Moisés, Deus está demonstrando que ele é superior a este Deus serpente, muito superior a ele. Vamos aqui agora para a parte de segunda da lição. A parte de segunda da lição, ela abre aqui um parênteses para nos explicar o significado do endurecimento do coração de Faraó. E aí depois, a partir da parte de terça, quarta, quinta, retornamos às pragas e vamos ver aqui quais foram as demais divindades afetadas pelas pragas que Deus enviou ao Egito. Eu até vou repartir com você depois uma tabela, vou sugerir que você tenha esta tabela para que você possa, de repente, aprofundar um pouquinho mais o estudo. Bom, primeiramente, vamos abrir aqui esse parênteses junto com a lição na parte de segunda e vamos analisar o endurecimento do coração de Faraó. Você sabe que cristãos calvinistas que creem na dupla predestinação, eles veem no endurecimento do coração de Faraó uma prova de que Deus endurece pessoas, ou seja, ele predestina pessoas para a perdição e predestina pessoas para a salvação. Essa teologia, obviamente, não é bíblica, né? Busca-se base bíblica para ela, mas você vai perceber que ela está longe da verdade.
Quando você estuda sobre o endurecimento do coração de Faraó, é importante você considerar um grupo de textos que fala tanto que Deus endureceu o coração de Faraó, quanto os textos que falam que foi Faraó quem endureceu a si mesmo. O cristão não pode selecionar apenas um grupo de textos de acordo com as suas conveniências. E isso eu falo tanto para calvinistas quanto para arminianos. Em primeiro lugar, a lição apresentou aqui um dado muito interessante. O endurecimento do coração de Faraó é atribuído a Deus 9 vezes no Êxodo. E aí tem os textos aqui. Já outras 9 vezes é dito que foi o próprio governante egípcio quem endureceu o próprio coração. Então há os dois grupos de textos. 9 textos atribuem a Deus e 9 textos atribuem ao próprio Faraó. E o que é significativo aqui nessa história, as primeiras 5 pragas que caem sobre o Egito, a culpa do endurecimento do coração nas 5 primeiras pragas a culpa é atribuída a Faraó. Isso aqui é importante. E as demais atribuídas a Deus. E aqui nós já conseguimos perceber a lógica daquilo que a Bíblia quer nos revelar. Quando a Bíblia fala que Deus endureceu o coração de Faraó, isso ocorreu de forma indireta, porque diretamente o próprio Faraó começou o seu endurecimento. Quanto mais Deus atuava em Faraó, pior Faraó ficava. O problema não estava em Deus, o problema estava em Faraó. Se de acordo com a Bíblia, nas 5 primeiras pragas, Faraó é o responsável pelo seu endurecimento e Deus se torna responsável a partir das demais, isso significa que a rebelião começou no próprio Faraó e depois, quanto mais Deus atuava contra a rebelião de Faraó, pior Faraó ficava. Então o endurecimento de Deus é indireto e não direto. O que muitos calvinistas precisam entender é que a soberania de Deus não é uma licença para ele pecar. Deus não é soberano para fazer com que criaturas pequem. Como que Deus vai predeterminar que criaturas pequem, sendo que a coisa que ele mais odeia é o pecado e o mal? Seria um Deus com sérios problemas mentais. Ele predestina que alguém faça algo que ele odeia que a pessoa faça, ou seja, esse tipo de contradição faz até mal para a saúde mental. Ok? Então Deus atuava em Faraó, o endurecimento da parte de Deus é indireto e não direto. Devemos lembrar de Tiago 1,13, né? Ali é dito que Deus não pode ser tentado pelo mal e ao mal a ninguém tenta. Então Faraó começou o próprio endurecimento. E depois, quanto mais Deus atuava, pior Faraó ficava. Ou seja, Deus não aumentou a maldade no coração de Faraó. Grave isso aqui. Deus não aumentou a maldade no coração de Faraó. O que acontecia é que quanto mais Deus atuava, mais rebelde ele ficava. A lição até nos apresentou uma analogia muito interessante, que eu gosto de usá-la. O mesmo sol que derrete a cera, ele endurece o barro. O problema não está no sol, está nos diferentes elementos que entram em contato com o sol. Em relação a Deus e aos pecadores é a mesma coisa. Deus é o sol da justiça. Quando os seus raios de luz e de verdade entram em contato com pecadores que têm o coração de cera, esses pecadores se derretem para Deus e se convertem. Agora, quando Deus, o sol da justiça, quando os raios desse sol da justiça entram em contato com pecadores que têm o coração de barro, eles ficam mais endurecidos ainda. O problema não está em Deus, o sol da justiça, e nem nos seus raios de luz, nem nos seus raios de verdade. O problema está no pecador. Alguns têm o coração de barro, enquanto outros têm o coração de cera. Tá bom? Então reparta isso com a sua classe, para que todos possam entender o que significa o endurecimento do coração de Faraó. Fechando esse parêntese da lição, vamos agora
né, para a parte de terça-feira e vamos ver de que forma Deus atuou contra as divindades egípcias, contra os demônios que estavam por trás dessas divindades, através de todas as pragas. Eu aqui sugiro para você, não sei se você tem a Bíblia de Estudo Andrews. A Bíblia de Estudo Andrews tem uma tabela na página 83 muito interessante. Eu até vou mostrar para você essa tabela, em que ela mostra aqui as 10 pragas que Deus enviou para o Egito e quais eram as divindades que Deus estava, diríamos, afetando ou enviando juízo sobre essas divindades para que os egípcios pudessem compreender que existe só um Deus verdadeiro e que todas essas divindades nas quais eles acreditavam eram nulas, eram inúteis, tá? Nessa tabela da página 83 tem aqui as 10 pragas e todas as divindades que, obviamente, eram afetadas por essas pragas. Eu vou especificar algumas delas aqui de acordo com a lição e de acordo com essa tabela, para que você possa aqui aprofundar nesse estudo. Agora, se você tiver a Bíblia Andrews, sugiro, leve ela na classe de estudos, né, apresente isso aqui para os seus alunos, vai ser bem interessante. Está na página 83, tá bom? Ali, quando comenta Êxodo capítulo 7. Deus estava querendo se revelar a Faraó e aos egípcios. Deus, ele estava enviando juízos, mas ele também estava evangelizando. O propósito de Deus era que já a partir da primeira praga, né, eles se convertessem. Mas Deus respeita o livre-arbítrio. E ele mandou todas as pragas, inclusive 9 antes da 10ª, que era a pior, que era a morte dos primogênitos. Então Deus estava se revelando, se comunicando com os egípcios de uma forma que eles pudessem entender. E cada uma das pragas afetava algumas divindades egípcias. Eles criam em aproximadamente 1.500 divindades, e Deus, aqui, ao derramar as 10 pragas, ele estava afetando essas divindades principais. Então, por exemplo, a primeira praga que nós vemos aqui em Êxodo 7, 14 em diante, que é a água, né, se tornando em sangue, bem como o rio Nilo, Deus estava atuando contra Hapi, o deus do Nilo. Ele era adorado como provedor da vida. Então, quando Deus transforma a água em sangue, ele está dizendo que Hapi não era capaz de proporcionar vida e nem mesmo de protegê-la. Então Deus está afetando essa divindade aqui. Depois, Deus também ele atua contra o deus Requete, que é o deus das rãs. Depois, a terceira praga, que tem a ver com os piolhos, né? Ela é dirigida contra Geb, que é o deus egípcio. Na verdade, deixa eu ver aqui, Kepri, não é Geb. Como eu estou com a lição em espanhol, eu li Geb, né? Mas é Kepri no português, tá? O deus egípcio da terra. Mesmo que, como eu já tinha mencionado antes, os magos tenham conseguido imitar essas 3 primeiras pragas, chega no momento, no verso 19, que eles reconhecem que pela intensidade desta praga de piolhos, havia algo de muito poderoso, que era o Deus Israel. Eles disseram o seguinte: isto é o dedo de Deus. Porém o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu como o Senhor tinha dito. Então eles foram aqui incapazes de imitar na mesma proporção, mesmo que tenham imitado as demais pragas. Infelizmente, esse texto diz que Faraó endureceu, né, o seu próprio coração. Faraó se endureceu, ou seja, Faraó chegou numa condição em que ele pecou contra o Espírito Santo, né? Jesus adverte contra esse pecado em Mateus 12, 31 e 32, Lucas 3, 28 e 29. Então o pecador pode chegar num nível de rebelião que não tem mais volta. Tá? Depois eu vou comentar um pouquinho mais sobre isso. Indo para a parte de quarta-feira, vamos ver aqui outras pragas que Deus derramou e quais divindades foram afetadas. Aqui no capítulo 8, a partir do verso 20, quando Deus manda a quarta praga, a praga das moscas, ele está afetando a deusa egípcia das moscas e dos pântanos, chamada Uatchit. Ele também está afetando ao deus Kepri, tá? Que era representado
com a cabeça de uma mosca. Agora, olha o que aconteceu aqui. Isso aqui tem a ver também com o tempo do fim. Quando você lê Êxodo 8, 20 a 24, as pragas não afetaram os israelitas. Você parou para pensar nisso? Você parou para pensar na relação entre as pragas do Egito e as pragas do Apocalipse, em Apocalipse 15 e 16? Você vê que as 7 pragas serão 7 últimos juízos de Deus sobre os ímpios e sobre os adoradores da besta, em Apocalipse 13. São pragas literais, tem uma ali que é simbólica, né, que é aquela que cai sobre o rio Eufrates, e essas pragas representam juízos finais de Deus sobre os ímpios e sobre todo o poder político e religioso que se unirá para perseguir o povo de Deus. Da mesma forma, grave isso aqui, da mesma forma que os israelitas não foram afetados por nenhuma praga, os justos serão protegidos contra as pragas do Apocalipse. As pragas do Apocalipse são derramadas em número de 7, porque o 7 simboliza a perfeição e a plenitude de Deus. Então a plenitude do juízo de Deus, a perfeição do juízo de Deus sobre os ímpios vai acontecer no fim dos tempos, pouco antes da volta de Jesus. E o Salmo 91, versículo 10, tem uma promessa que se aplica ao povo de Deus nos últimos dias. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. É muito importante que você entenda essa relação entre as pragas do Egito e as pragas do Apocalipse. E assim como as pragas do Egito foram literais, as pragas do Apocalipse, em sua grande maioria, também serão literais. Se você quiser entender mais sobre as pragas do Apocalipse, sobre as profecias de Daniel e Apocalipse, eu tenho um convite para você. Eu lancei há pouco tempo a comunidade Na Mira da Profecia. Ali é um grupo seleto de pessoas que está estudando comigo sobre apocalíptica bíblica, sobre profecias. Nós estamos terminando o primeiro módulo, que é uma parte mais teórica sobre apocalíptica bíblica, razões para estudar as profecias, as bênçãos de estudar as profecias, métodos de interpretação. E aí vamos entrar a partir da semana que vem no estudo capítulo por capítulo, verso por verso de Daniel e Apocalipse. Então eu convido você a se inscrever. Seria muito importante que você se preparasse de uma forma ainda mais profunda para o tempo do fim. E a comunidade Na Mira da Profecia foi criada para isso. Para um grupo especial de pessoas que quer se preparar para o tempo do fim e que quer se envolver num projeto missionário. Por que é um projeto missionário? Porque cada pessoa mantém a comunidade de acordo com as suas condições, quem pode menos, quem pode um pouquinho mais, para ajudar aqueles irmãos mais pobres que precisam fazer parte e que não têm condições. Então é um projeto de estudo e ao mesmo tempo missionário. Eu disponibilizo materiais, PDFs, a cada 15 dias tiro dúvidas em vídeo para o pessoal da comunidade e todos os dias eu estou ali entrando na comunidade e respondendo perguntas. Então é um grupo muito seleto e eu queria convidar você a participar. Seria muito bom ter a sua participação porque eu tenho muita coisa boa para lhe ensinar, tá bom? Esse parênteses aqui que eu queria aqui abrir e fechar para você ter a certeza de que há muito mais do que aprender da palavra de Deus. E eu convido você a fazer parte então da comunidade Na Mira da Profecia. O link vai estar aqui na descrição do vídeo, tá bom? Vamos continuar aqui analisando essas pragas que Deus mandou e quais divindades foram afetadas por estas pragas. Recorda você do que eu expliquei antes, né? Deus estava aqui tendo um conflito contra as forças do mal, contra os demônios, contra Satanás que estavam por trás dessas divindades e dessa idolatria terrível. Deus envia uma outra praga, que aqui em Êxodo capítulo 9, 1 a 7, Deus manda uma praga sobre os animais, especialmente sobre o gado. Aqui Deus está ferindo, diríamos assim, a divindade Hathor, uma deusa egípcia do amor e da proteção, e era representada com uma cabeça de vaca. Deus também estava ferindo ao deus Apis, que era o deus touro, muito popular e apreciado no Antigo Egito. Na sexta praga, Êxodo 9, 8 a 12, quando ele envia úlceras, Deus está derrotando o deus Ísis, a deusa Ísis, que era a deusa da medicina, da magia e da sabedoria. E ele também derrota o deus Sekhmet,
a deusa, né, Sekhemete, que era a deusa da guerra e das epidemias. E depois, Imhotep, que é o deus também da medicina e o deus da cura. Você percebe quantas divindades Deus está aqui atuando contra para mostrar aos egípcios que eram divindades falsas e que só Deus era soberano e o verdadeiro Deus de toda a humanidade? Depois vamos para a parte de quinta-feira e aqui vamos finalizando. Outras divindades contra as quais Deus atuou. Também em Êxodo 9, 13 em diante, quando ele manda chuva de pedras, ele afeta a deusa Nut, que era a deusa egípcia do céu. Ele afeta também Osíris, que era o deus das colheitas e da fertilidade, ao enviar granizo sobre as plantações. Na Bíblia, o granizo acompanha muitas vezes juízos de Deus sobre povos. Você pode ler que, inclusive, quando há menção a isso, é um símbolo de juízo, em Isaías 28, 2, 17, Ezequiel 13, 11 a 13. Quando você lê Êxodo 9, 16, você percebe que ao mesmo tempo em que Deus enviava juízos, ele queria evangelizar esse povo egípcio. Olha o que diz o texto: mas deveras, para isso te hei mantido, a fim de mostrar-te o meu poder e para que seja o meu nome anunciado em toda a terra. Muitos egípcios se converteram e acabaram depois saindo do Egito com Israel. A semente da verdade de Deus ficou no coração de muitos egípcios sinceros. Então, Deus estava enviando juízos, mas também evangelizando aqueles que eram sinceros e que iriam, obviamente, atender às advertências de juízo. Deus também afeta aqui, nesta praga em que ele manda chuva de pedras, ele afeta o deus egípcio da tormenta, da guerra e da desordem, chamado Sete. Tá? Ele afeta também Ísis, que era deus da agricultura, e Shu, que era o deus da atmosfera. Depois ele afeta Serapis, deus da fertilidade, da cura e da vida e da morte. Ou seja, nenhum dos deuses egípcios escaparam dos juízos de Deus. E depois vem a outra praga que Deus derrama. Deus manda trevas na nona praga sobre os egípcios. Né? Aqui Deus estava afetando algumas divindades principais também. O deus Ra, que era a principal divindade egípcia, o deus Sol, e também Tote, que era o deus lunar. O que Deus mostrou para os egípcios aqui? Que o Sol e a Lua não são divindades. São obras das mãos de um verdadeiro Deus e um Deus realmente poderoso que tem o controle sobre a luz e sobre as trevas. Deus estava mostrando que Ra e Tote não poderiam prover luz e vida para eles, mas apenas o Deus verdadeiro. Apenas ele tinha o controle da natureza. Interessante é que líderes, pessoas influentes no Egito reconheceram que o Deus verdadeiro estava em atuação e que eles deveriam se submeter, mas Faraó não o quis. Veja o que está em Êxodo 10, verso 7. Então os oficiais de Faraó lhe disseram: até quando nos será por cilada este homem? Deixa ir os homens para que sirvam ao Senhor seu Deus. Acaso não sabes ainda que o Egito está arruinado? Esses homens perceberam que o Egito estava arruinado pelo poder de uma divindade suprema a todos os 1.500 deuses egípcios. Mas Faraó, por causa da soberba, do orgulho e da rebelião, não aceitou. Aconteceu com o Faraó o que diz aqui Provérbios 16, 18. Isso aqui é uma advertência para todos nós. A soberba precede a ruína e a altivez do espírito a queda. A soberba de Faraó precedeu a ruína do Egito e a altivez do espírito a queda. O que essa história nos mostra? E com isso eu finalizo o nosso estudo. Se Deus continuasse atuando em certos pecadores, eles seriam rebeldes por toda a eternidade. Você já parou para pensar nisso? Há pecadores para os quais não há mais volta. Eu não estou julgando, eu não estou dizendo quem é este pecador, porque apenas Deus pode fazer isso de acordo com Mateus 7, 1 e 2.
Só Deus pode julgar, né? De acordo com Mateus 7, 1 e 2. Agora, a verdade é, há pecadores que, se Deus continuasse atuando neles pela eternidade toda, eles seriam rebeldes pela eternidade toda e o pecado nunca teria um fim. Esta é a realidade. A sua missão e a minha é pregar, mas sabendo que nem todos aceitarão e sabendo que há pecadores, assim como o Faraó, que tem um coração de barro. Quanto mais Deus atuou, mais duros ficaram, porque não tem mais volta. Então há pecadores, infelizmente, que quanto mais Deus atua, mais rebeldes ficam, e se ele continuasse atuando pela eternidade toda, eles seriam rebeldes. E eu finalizo a lição lendo aqui uma citação do livro Patriarcas e Profetas, que eu achei muito interessante, na parte de sexta-feira. Deus permitiu que o seu povo experimentasse a terrível crueldade dos egípcios para que não fossem enganados pela degradante influência da idolatria. Então, além de Deus enviar juízos e evangelizar os egípcios, Deus também mostra para o povo de Israel as consequências de cair na degradante idolatria egípcia. Deus estava se comunicando com todos e demonstrando que ele é um Deus amoroso, um Deus justo e que as divindades egípcias não poderiam superá-lo em poder e em justiça. Obrigado por você ter acompanhado o estudo. Eu peço que você curta, compartilhe esse vídeo com outras pessoas e peço que você assista ao próximo vídeo que eu vou postar no domingo às 10h15 da manhã. Uma moça na internet alegou que os textos bíblicos, 2 textos, Levítico 18, 22 e capítulo 20, verso 13, ela alegou que esses textos que falam da homossexualidade, eles foram adulterados na Bíblia. E que, na verdade, esses textos não condenam a homossexualidade, mas condenam um outro tipo de relacionamento. E eu queria que você assistisse esse vídeo e me desse o seu comentário. Seria importante você assistir porque você vai se preparar para responder a alguém que venha lhe questionar desta forma. Você vai perceber que a Bíblia, ao mesmo tempo em que não é preconceituosa, ela quer mostrar ao pecador um caminho diferente. E eu vou lhe mostrar que, infelizmente, muitas pessoas têm criado uma Bíblia à imagem e semelhança delas, ao invés de porem a vida em harmonia com o texto bíblico. Então esse vídeo sobre a homossexualidade, em Levítico 18, 22 e capítulo 20, verso 3, estará disponível agora no domingo, às 10h15 da manhã. E eu recomendo que você assista, comente, me dê as suas impressões. Que você tenha uma ótima sexta-feira, um feliz sábado e que o seu final de semana seja muito agradável na presença do Pai.